começar, né? Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos aí, o convite, claro, né, de vocês, da Burger Talks. Dessa vez eu vou ver se eu falo certo, né? E é um grande prazer, né? Me desculpe se eu ficar um pouco nervoso aí, que eu não tenho tanto costume de falar para tanta gente. Mas é isso, né? É um prazer enorme de colaborar com a experiência que a gente teve, né? Desses 36 anos, desde 88, quando eu comecei a trabalhar no balcão lá na loja, né? De tudo eu fiz um pouco, né? Comecei balcão, fiz na parte de faxina, estoque, então entrei em todas as áreas aí para depois ser gerente do meu pai, que foi o fundador, né? Anselmo Broll. E depois que ele faleceu, em 2002 foi quando a gente assumiu, eu e meu irmão, Anselmo, assumiu o negócio, né? Foi quando começou a fazer as coisas de fato mudarem, né? Porque existe aquela cabeça mais conservadora, né, de pai, e às vezes os filhos é que conseguem fazer uma mudança do negócio. Todo mundo conhece o Laça Burger ou alguém nunca passou na frente, não conhece? Não é possível, né? Então, no começo foi muito desafiador, né, porque a gente tinha só 10 tipos de sanduíche, não trabalhava com molho especial que ficou famoso depois, que tudo foram crises que foram acontecendo que você termina se adaptando e dá certo naquela crise, né? Então a gente começou a gente tinha um creme de frango que ia dentro do sanduíche que não tinha nada a ver com hambúrguer, mas passou um tempinho com esse creme de frango e depois foi tirado. Trabalhava com Hellmann's na época, né? E terminamos deixando de trabalhar com Hellmann's porque teve uma grande falta, né, na época do produto, e a gente teve que se virar e fazer o molho, né? Antigamente a gente não podia nem falar maionese, porque era proibido fazer com ovo cru, que não existia ovo pasteurizado. Então muita coisa melhorou pra gente, né? Pra todos aqui. Dá pra todo mundo fazer seu próprio molho. Então foi bem interessante ao mesmo tempo, né? Eu trabalhava de madrugada, trabalhava num horáriozinho menor, né? Era eu, minha mãe no caixa, e mais 2 chapeiros, chapeiro e tirador. Então foi muito massa, foi muito massa fazer parte disso aí e acompanhar. Alexandre, só para contextualizar assim, aí a primeira loja foi lá no finalzinho de Boa Viagem ali? Isso, no final de Boa Viagem, do lado do laçador, né? Pronto, o laçador também é da família. Conta aí pra gente como é que é o... Então, meu pai, ele era aquele sócio de boca, né? Aquele sócio de boca do meu tio Paulo. Então, ele era da parte da carne, onde ele fazia todo o tempero da carne, ele fazia os cortes, e naquela época não tinha tanto corte como tem hoje em dia, né? De ancho, chouriço. Então era muito mais fácil, mas ele era responsável por tudo isso, né? E existia um parquinho onde os filhos dos clientes brincavam muito, né? E nesse parquinho tinha 2 hamburguerias, que era Red's Burger e Gringos Burger. Red's Burger não existe mais. E o Gringo também existe, mas está focado mais no almoço, que ele fica do lado da delegacia de Boa Viagem atualmente. Então aí tinha 2 casinhas pequenas, não tinha banheiro, não tinha nada. Então terminamos aí cancelando aqueles locais que estavam ali, que não pagava aluguel, não pagava nada, era amigo deles. E aí virou a possibilidade de fazer um restaurante, alguma coisa assim, um anexo, né, do restaurante. Aí foi quando esqueceu, não vamos aumentar o restaurante, porque o restaurante já é muito grande. Então vamos colocar alguma coisa para lanche, né? E aí foi feito, né? Qual é o nome que vai colocar, né? Qual é o nome? Nada melhor, Laçador, Laça Burger. Então, por isso o nome Laça Burger, né? Por causa do laçador. Então, Laçador, Laça Burger. E aí tinha um laçador, tinha uma sorveteria que chamava La Sabor. Meu Deus do céu. Pra quem não sabe, né? Criatividade. Que a galera aqui, tem gente que é bem mais nova, o Laçador era uma casa de carne, né? De rodízio. Não tinha muitas casas dessa aqui, né? Foi uma das primeiras. Não, exatamente. E naquela época foi surgindo as outras casas, né? Teve não sei se alguém lembra aqui de Rodeio, Tertúlia,
que era na avenida, né, na beira-mar, né? Então, assim, e já naquela época, meu tio e meu pai já eram muito parceiros, eles ensinavam muita coisa. Então, esse pessoal que veio, hoje em dia é os espetos, né? O Julião, ele aprendeu com meu pai. Então, meu pai passou todas as dicas para ele, tudo, ajudou bastante no início do Julião. Então, já existia muito disso, sabe? Hoje, não sei como é que está hoje, mas antigamente tinha muito essa parceria de ajudar, né? A fazer as coisas. Tanto que teve muita hamburgueria, que meu pai também deu força. Até fiquei surpreso que Tony, da Companhia do Chopp, disse que meu pai ajudou a ele. Então, com o tempo foi surgindo, né, essa nova casa, né? Quando veio o Porcão, foi que revolucionou. Porque o Porcão veio com aquele atendimento, com aquele clima, né, bacana de carnes nobres, aquela coisa toda. Então, foi revolucionando, né? Então, o laçador, na época, demorou para acompanhar, né? Então, aí foi baixando o movimento do laçador. E Laçaburger, graças a Deus, meu pai sempre prezou pela qualidade, né? Ele fazia hambúrguer, mas tinha um momento que não tinha condições demais de produzir hambúrguer, que era muito hambúrguer para fazer. E o espaço era muito pequeno, a estrutura, né? Então, ele terminou comprando hambúrguer industrializado, que na época tinha a Bertin. Era um hambúrguer muito bom, inclusive, da Bertin. Foi quando depois eles começaram a trabalhar com hambúrguer mais em grande escala e mudaram o padrão do hambúrguer, a gente terminou fazendo o nosso hambúrguer, né? Depois de muito tempo, a gente terminou fazendo o nosso hambúrguer. E assim, foi um período muito interessante, porque muitas coisas foram passando, né? Teve crises de governos, né? Teve o do Collor, que, pelo amor de Deus, num dia para o outro estava todo mundo liso, né? E para se virar com aquilo ali não foi fácil. Então, é bastante interessante essa. Eu vou te perguntar uma coisa. Trajetórias. Mas antes, tu falou do Laça Burger, Laça Sabor e o pastel era como? Laça Pastel. Né? E era tudo família, né? Laça Burger era do meu pai, Laça Pastel era da minha tia e o Laça Sabor era de outra tia. Aí, para quem ainda não está localizado onde é o Laça Sabor, hoje é o Ponteio. Ponteio. Aí foi a primeira, quer dizer, a primeira não, mas foi uma das broncas que aconteceu para sair de lá, né? Daquele ponto que todo mundo era bem conhecido. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, porque a gente vê aí já o primeiro crescimento, o primeiro passo, que foi, acho que vocês devem ter feito aí uma centralzinha de produção, quando deixou de usar o industrializado para passar a fazer, ainda só tinha uma loja, é isso? Então, quando eu tinha três lojas, na verdade. Tinha uma aqui na Rui Barbosa, tinha o de lá de Boa Viagem, o daqui da Rui Barbosa, e eu tinha uma loja que foi meu primeiro negócio no Veneza Water Park. Chamaram o Veneza, meu pai, não quero não abrir no Veneza não. Eu disse, peraí, deixa eu conhecer a estrutura, deixa eu ver como é que é, nunca teve um parque por aqui, vai que é alguma coisa legal, né? Então aí eu fui ver, quando eu vi o tamanho daquele, nunca tinha ido na Disney, aquela coisa toda, e quando eu vi o tamanho do parque, não, aqui é coisa de primeiro mundo, então tem que ter aqui também. E aí disse, não, pai, deixa eu colocar lá, e ele, não, tá, quer tocar o negócio, toque, vai. Então foi essa a terceira loja. Então até abrir a terceira, ainda estava no industrializado. Na verdade, Xandão, o industrializado, a gente ficou com ele até 2002. A gente só voltou realmente a trabalhar com produto feito artesanal, né, vamos dizer assim, porque mudaram a qualidade, né? Começaram a botar matéria-prima inferior, né? Então não tinha aquele sabor de carne, né? Não era nem mais vermelhinho o hambúrguer. Então a gente fez, não, peraí. Fomos atrás de outras indústrias, conhecemos várias indústrias em São Paulo para ver se tinha uma melhor qualidade, mas na época a gente queria preço. A gente foi muito atrás de preço, então queria um hambúrguer. Me lembro que antigamente, nessa época, o hambúrguer estava em torno de 12, 13 reais, e a gente queria um hambúrguer que fosse no máximo 10 reais, para poder ser mais competitivo no mercado, né? E aí foi a pior coisa que a gente fez. Você ir atrás de um hambúrguer barato, não existe isso. Matéria-prima boa, um hambúrguer vai ser caro, não vai ter seu preço, né? Então não tem como você economizar com isso, né? Então
a gente começava a trabalhar com as indústrias, vinha aquele amostra, né? Fazia aquele teste, aquela coisa toda, que delícia, aquele negócio todo. Aí começava a trabalhar com aquele produto e depois de 4, 5 meses de operação, quando tinha um aumento de carne, o cara já mudava padrão, já botava, sei lá, mais soja, seja o que for. Então, isso foi complicado, porque a gente até saber que aquele produto não estava bom, isso não tinha rede social, não tinha WhatsApp, não tinha a comunicação que hoje em dia tem, né? E aí a gente passava vários meses trabalhando com um produto com hambúrguer tanto que teve muitos clientes que deixaram de ir no Lassa na época por conta disso, né? Então, assim, começaram a vir as discussões, o Lassa não é mais o mesmo. Quando eu escutei isso, meu amigo, aquilo ali entrou como um tiro no ouvido, pelo amor de Deus. Isso a gente está falando de uma época que o hambúrguer artesanal Não era conhecido. nem era conhecido ainda, né? O mais normal era industrializado mesmo. Mais normal era industrializado. Mas é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, né? Porque às vezes a gente bota algum produto e a gente tem mania de falar, né? Ninguém reclamou ainda, então vamos seguir com isso. Mas o problema é isso, né? Quando ninguém reclama, aí você começa a sentir seu movimento caindo. Então tem que ficar bem atento nessa questão. Agora, com a rede social hoje em dia, não tem jeito não. Se tiver ruim, a turma fala logo, né? E iFood, então a gente estava falando ali, né, de avaliação do iFood, de gente que fala, estava muito gostoso, nota 2, né? Às vezes tem até problema por causa você tem uma nota baixa por conta de um guardanapo que não foi para casa do cliente, né? É complicado. E aí, deixa eu tirar o chiclete, para não atrapalhar aqui. Então, essa questão do hambúrguer foi isso, né? A gente começou a trabalhar com hambúrguer próprio. Não, vamos fazer nosso hambúrguer. Investimos num equipamento que faz, né? 2.000 hambúrguer por hora. Então, assim, a gente tinha, né, como fazer isso. E aí começou a pensar no futuro, né? Caramba, o pessoal chegava e dizia, por que você não franquear um negócio? Por que você não franqueia, né? O Lassa. Eu disse, não, agora não, vamos pensar lá na frente. Então a gente começou a abrir loja, teve a oportunidade de... Sim, aí quando meu pai faleceu em 2002, a gente começou a pensar mais no negócio, né, de inovação, né? A primeira coisa que a gente fez foi reformar a loja. E depois de reformar a loja, pintou a oportunidade de abrir no shopping Recife. Você vê como era a cabeça de antigamente. Meu pai dizia, eu não queria ter uma loja no shopping, porque eu não quero ser escravo de shopping. Né? Então, assim, por isso que ele não tinha loja antes, né? Mas aí teve a oportunidade de chamar a gente para a loja do shopping. Mas tu ainda estava lá no início, lá no mesmo A gente estava lá. A gente saiu de lá em 2011. E isso aí do shopping foi em 2005. Então, a gente começou... Quando a gente abriu a loja do shopping, foi quando a gente procurou um arquiteto, e o arquiteto disse, com essa marca a gente não trabalha não. Eu disse, caramba, que bicho afoito. Eu vou ser obrigado a mudar a minha marca por causa de você. Não, porque a marca é de vocês para aplicar, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês como é que era a marca. Ah, um L desenhadinho. Tinha um L assim, aí tinha um rabinho embaixo assim do B, e era meio chato mesmo para trabalhar com aquela marca, para fazer placa, aquela coisa toda. E aí eu disse, cara, que cara foi, tu bicho? Eu tenho que mudar a minha marca por conta de um programador visual, vamos dizer assim. Mas para a loja do shopping, ele disse, eu não trabalho com essa marca. Se quiser, é assim. Eu fiz, caramba, tá bom. Mete bronca. E aí, quando ele mostrou a marca, a gente disse, cara, que massa. Ele mudou sutilmente, fez uma coisa, botou numa caixa, não é, retangular, e aí usou laranja, colocou cores que a gente não tinha, porque era só vermelho, cinza, que era só a borda, e amarelo, e o branco. Só era isso. E aí colocou laranja, colocou o que é a especialidade da casa, que era sanduíches. Enfim, aí a gente aceitou, colocou, e aí foi um bom resultado, porque o nosso cliente, né, o pernambucano, ele gosta de novidade, né? Quando você faz qualquer maquiada, qualquer reforma na sua casa, vai ter um incremento de venda, né? Que ele gosta de novidade. E aí a gente, quando abriu no shopping, pronto. Aí chamaram, o pessoal do Tacaruna chamou a gente, Coca-Cola chegou junto na época, que aí a gente fazia contrato de exclusividade. Hoje em dia tá difícil de fazer, viu? Quem fez, fez. Hoje em dia tá muito difícil. Então, Coca-Cola na época ajudou bastante, né?
entrou pesado aí, a gente conseguiu construir tudo. E aí foi feito tudo a carona, e aí pegou o ritmo, né? Na época a gente chegou a ter 7 lojas, Quantos funcionários nisso aí tudo? 350 funcionários. Vixe, Maria. E aí foi quando veio o pensamento de franquia. Né? Sabe, vai, franquia, vocês vão escalar a franquia de uma certa forma que não vai precisar desembolsar nada, e pense nisso aí, não sei o que, tá tudo bem, vamos começar a pensar nisso. E aí foi quando teve a oportunidade da Central, que um amigo meu chegou e queria colocar estava começando a construção de swap, e aí ele ia montar uma indústria de alimentos lá, né? Uma cozinha central. E aí foi quando ele foi me levar para mostrar o espaço, né? Quando ele chegou lá para ver o espaço, eu disse, caramba, isso aqui dava um negócio bom para mim começar realmente a escalar meu produto, né? Mas só que o cara tá na frente, eu não posso fazer nada. No outro dia o cara liga para mim, Alexandre, olha, desisti de fazer um negócio aqui, você quer? Eu fiz, caramba, quero sim. Na época a gente com 4 lojas pegou uma estrutura monstra, despesa danada, como é que fazia isso aqui? Eu pegava, dividia para todas as lojas as despesas dessa central, né? Então onerava um pouco para as lojas, mas a gente conseguiu manter dessa forma, né? E o que é que tu produzia nessa central? Eu produzia apenas a maionese, que a gente não tinha de alho, não tinha a verde, então só era a maionese, o molho especial da casa e as proteínas. Então a gente fazia tudo lá. Também os fatiados, que na época não existia esses fatiados de hoje em dia, né? Então a gente tinha que fatiava embalado a vácuo e tudo, e entregava na loja. Então os fatiados também iam, bacon, presunto e o queijo, né? E aí pronto, a gente foi formatando, né, procurou a empresa para formatar a franquia e foi devagarinho fazendo as coisas. E aí foi começando a franquear. E já estava pronto para franquear, tô olhando para trás assim? Não. A gente sempre acha que está pronto, que vai ser fácil para escalar, mas aí não estava pronto, não. Tinha que realmente ainda reestruturar algumas coisas. Se voltasse atrás, eu não tinha começado naquela época a franquia. Eu sou franqueado aqui da Labrasa, né? Então, para a gente entrar na franquia, a gente tem que pagar uma taxa de franquia, a gente tem que ver toda aquela parte do COF, né? Que é a circular de oferta. Aí tem que fazer você tem que estudar bem a franquia, o contrato, como é que vai ser royalties, vai ser variável, vai ser fixo e tal. E aí, conta aí, como é que tu entrasse nisso aí? Meu amigo, se eu tivesse entrado estruturado com toda a parte financeira, dando um apoio ao franqueado, né, com toda a parte de marketing também dando apoio, esses foram os 2 gatilhos da gente de não ter dado muito certo em relação a isso. Mas a franquia também, escolher o franqueado é muito importante, né? Porque o franqueado na época, por orientação, a gente teve uma pessoa que nos ajudou muito no começo, mas teve algumas coisas que foram bem complicadas. Uma delas foi escolher um franqueado que não dependesse do negócio, que não tivesse uma renda, né, independente, né? E aí foi ruim, porque tinha muita gente com grana, mas pegava e colocava parentes para administrar, né? Não estava dentro do negócio, não queria estar lá dentro do negócio, esquentando a barriga na chapa. É o primeiro passo para dar errado, né? É o primeiro passo para dar errado. Dá errado com a gente, passa um tempinho sem ir na operação para você ver. Somente eu que tenho, hoje em dia são 3 operações, mas tudo franquia, né? Eu sou dono da marca, atualmente eu sou o dono da marca. E aí, com as operações, se você não estiver realmente acompanhando, você muda rapidinho o teu padrão, né? Aí chegasse a ter quantos franqueados abaixo de tu? Cheguei a ter 25 franquias. Vixe, Maria. E aí veio governos aí complicados que teve em 2014, e aí começou a apertar muito, né? O consumo caiu bastante, e aí teve franqueados que perdeu muito dinheiro. Muito dinheiro. Se duvidar, está ainda pagando dívida aí de imposto. E assim, outra coisa eu acho que foi abraçar demais, sabe?
lojas muito distantes, Petrolina mesmo, muito distante. A logística era complicada, a gente só tinha um caminhão para levar, então assim, era complicado, mas o custo, né? O custo operacional era muito grande para levar. João Pessoa, aí muda a questão de tributação no caminho, né? Se o franqueado lá não pagar direitinho os impostos, aí já trava com qualquer besteira, às vezes um imposto de cento e poucos reais travava na fronteira, aí era complicado. Não, desculpa atrapalhar. Aí essa parte da tua produção, o blend, molho, tudinho, era tu que servia para os franqueados? Isso, porque a grande vantagem da gente é essa, né? O franqueado ele recebe tudo pronto, temperado, e é só assar na chapa e servir, né? E aí consegue padrão também, né? Consegue padrão. Quando muda alguma coisa é a mão do chapeiro, né? Assou demais, aí perde produto, e aí se houver alguma reclamação é referente a isso. Eu, como franqueado, eu tenho muito cuidado com essa parte de padronização. Porque eu sou franqueado da Labrasa, mas a Gelatos é familiar. Então, quando eu optei por ter uma franquia, eu disse, não, se eu vou entrar numa franquia, eu quero ter um padrão que a franquia exige. Eu não quero fazer um negócio bagunçado. Se fosse para ter um negócio do meu jeito, eu teria outra loja própria minha, não uma franquia. Então, assim, personalizados. Tem muita gente que tem bronca com a franquia porque o papel que vai na tábua é para ser aquele padrão da franquia, com o nome Labrasa e tal. Aí tem gente que bota aquele genérico que compra na Ceasa, compra não sei onde e tal, que é válido para quem tem sua loja própria, mas para quem é franqueado tem que seguir esse padrão. Então, a gente termina sendo vilão, né? Porque se a gente cobrar demais, aí se não houver uma punição onde pesa no bolso, você fica sendo vilão do negócio, né? Porque você está querendo realmente manter um padrão e infelizmente, muitos franqueados, quando começa a apertar a coisa, a primeira coisa que faz é ou deixa de pagar royalties, eu acho que deixa de pagar royalties é o primeiro. E logo em seguida é mudança de padrão, né? Tem cidades aqui que eu vou falar, né? Não tem problema não. Tem cidades aqui, por exemplo, como Caruaru, que é um mercado maravilhoso, pessoas maravilhosas também, que para mim entrar lá novamente eu tenho que fazer um bom trabalho de marketing para o cliente entender que agora é o Laça, porque as duas franquias que eu tive lá eu tive problema de padronização. Eu ia falar para tu contar a história lá de Caruaru, dos hambúrgueres. Não, complicado, né? Eu tive um franqueado lá que teve tudo que não podia ter numa franquia, numa loja normal, numa empresa, lá teve. E eram advogados, viu? Então, tudo problema que eu tive muito problema lá. Né? Chegava lá, fazia auditorias, tinha coração congelado lá sem tempero, ou seja, ele estava comprando coração para fazer produto, filé mignon que ele comprava em filezeiro, sem procedência nenhuma. Molho, tentando fazer até o próprio molho da gente. Então, assim, isso... Quanta gente não queimou, né? E nunca usaram o hambúrguer industrializado, não, numa franquia? Eu já tive franquias que sim, né? Que tinha hambúrguer da Aurora, abria a câmera, dizia que era para funcionário, e não, na verdade, pelo volume que tinha, não era para funcionário, chegava de surpresa, né? Porque essas coisas tinham que chegar de surpresa. Funcionário para comer que só... Não, demais. Franquia que pegava o tomate, aproveitava tudo que era do tomate, botava as pontinhas do tomate para o colaborador comer, um absurdo. Coisas que você vê que não pode fazer isso, né? Não deve ser. E aí teve muito isso, né? A franquia. Deixa eu ver aqui, deu um branco aqui, rapidinho. Não, vamos lá. Aí tu chegasse a ter 25 franqueados. Sim, tive 25 franqueados. E na época, quantas lojas próprias? Na época a gente tinha 3 lojas próprias. 3 mais 25. Isso. Pra tomar conta. Aí Não, hoje na verdade era 25 com tudo. Uma época bem tranquila, né? Meu Deus do céu, era uma loucura. A gente tinha que ter um cronograma muito bem feito para fazer a entrega, porque assim, eu acho que tem gente que pensa assim, caramba, Alexandre, então foi a melhor coisa tu ter tua central, né? Tu conseguiu manter um padrão, mas como eu tinha dito antes aqui, mesmo assim, com esse padrão, na central as pessoas mudavam o teu produto quando a coisa apertava, né? Então mudava o produto. A gente sempre foi muito parceiro em
diminuir o valor a porcentagem dos royalties para poder se adequar. A primeira coisa que eu fiz foi isso. Era 6% dos royalties quando veio uma crise do governo Dilma. E aí a gente baixou isso para 4,8. Então a gente chegava junto. De certa forma, a gente chegava junto para o franqueado poder ter condições de sobreviver, né? E o controle desse faturamento pelo sistema. O sistema único consegue ver todas as lojas. Pois é, sistema é tudo, né? Tem muita gente que às vezes não dá valor. O sistema só tem o de frente de loja, não tem o de retaguarda, ou quando tem, só trabalha contas a pagar e receber. Então, o sistema é tudo. Se você explorar bem o sistema, ele tem ferramenta para tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, eu, do meu lado de franqueado. Se eu tiver uma bronca numa loja assim, administrativo mesmo, eu sou um advogado que nunca tive contato com alimentação e tal, aí vocês ajudam lá na parte de gestão, de controle e tal, como é que funciona essa parte de vocês? Sim, a gente tinha, na época, a gente tinha toda a equipe, né, na parte de controle de estoque, tinha instrutores de estoque, tinha instrutores para todas as áreas, né? E quando era uma coisa mais crítica com o financeiro, a gente tinha consultores externos, para não manter um consultor, a gente tinha consultores que faziam job para aquela franquia específica, né? Mas era tão difícil a franquia pedir, a gente pedia muito DRE, né, para poder ajudar, e nenhuma franquia gosta de dar DRE, não sei por quê. É porque não tem, pô. É porque Assim, não tem. A ou maioria não tinha, ou realmente não tinha, ou ficava com receio de achar que, de passar todo o resultado na casa, ou estava mentindo, né? Para não se entregar, não mandar o DRE. Mas já pegou alguma situação que o franqueado estava mentindo, assim, a informação de venda e tal, para fugir do royalties? Nunca peguei, não. Ainda bem. Ainda bem. Mas é isso. E aí, depois em 2011, a gente saiu daquela loja lá, onde era na Domingos Ferreira, né? Foi tranquilo para sair de lá, né? Não, foi fácil, não. Eu tive que sair em 3 dias. Conta aí essa história aí de emoção. Rapaz, ali, porque foi o seguinte, muita gente não sabe, mas vai ficar sabendo agora, né? Então, ali, na época que o proprietário que vendeu o terreno ali, onde o laçador era só 20% do terreno, né? Então, a gente era bem pequenininho em relação àquilo ali. E aí, para sair daquela área, existia o fundo de comércio, que já estava 25 anos ali, passamos 25 anos, e o laçador ficou até mais tempo ainda. Então, existia um fundo de comércio, né? A gente tentou, inclusive tinha ações já ganha de indenização, né? O grupo era muito forte, o grupo que comprou, que vem de São Paulo, várias postos de gasolina, comércio, restaurante lá pro lado de lá. E então, um grupo muito forte. Então, a gente estava crente que ia sair com alguma coisa, né? Mas aí, como teve um suborno aí, vamos dizer assim, muito pesado, a gente recebeu uma ação de despejo em 3 dias. Eu quase tive um infarto, porque eu estava, inclusive, reformando minha produção, e aí a gente teve que realmente desfazer de tudo ali. A sorte que eu tinha uma loja na mesma avenida, que era a gente chamava de BV Norte, que fica na parte norte de Boa Viagem. Então aí a gente tinha essa loja na Domingos Ferreira, né? Muita gente fazia, não faz sentido ter 2 laços na Domingos Ferreira, mas era por isso. Porque a gente estava naquela questão ali judicial, né? Há 6 anos se ia sair ou não do terreno, aquela coisa toda, se ia ser indenizado ou não. Então a gente tinha que ter um plano B, né? Então a gente já foi montando outra loja na mesma avenida e se preparando para uma nova loja depois de ser indenizado, né? Naquela mesma região ali do ponteio. E aí, meu amigo, saímos com a mão na frente e outra atrás, né? 3 dias para tirar tudo, desmontar uma loja que tira equipamento, desmontar câmera, onde foi uma loucura. E era a loja principal, né? A loja principal, o faturamento 500 conto, 500 mil na época, era uma loja, meu Deus do céu, aquela loja era show de bola. Então, pequena e tinha um faturamento bom. Isso, vamos lá. 13 anos atrás, 14, né? 13 anos atrás, era muito bom. E aí a gente teve que realmente se mudar. E com a cara e a coragem, a gente passei na frente onde era a Pizza Hut, e aí
Tem muita coisa, gente, que a gente às vezes mentaliza como positivo e a coisa dá certo, viu? O shopping foi assim, Shopping Recife, eu morava perto do shopping, eu olhava para o shopping e dizia, ainda vou ter uma loja ali. Ainda vou ter uma loja ali. E na atual loja lá na Domingos Ferreira foi isso, foi assim também. Eu passava assim, rapaz, se eu saísse daquela loja ali, do lado do laçador, que é pequenininha, viesse para cá, eu ainda vou vir para quê? Passei na frente assim e disse isso. Foi quando mudou a Pizza Hut para um outro nome, era Pizzaria Judice, eu acho que era isso, Pizza Judice. E aí, do nada, eu cheguei assim, já tinha sido despejado lá, né? Então estava na unidade lá da avenida, na outra unidade. Aí passei assim, pô, um não já tenho, né? Então vou parar aqui. Aí eu vi que mudaram o nome, estava tendo uma pizzaria, ainda mais mudaram o nome. Eu bati assim, chegou o supervisor lá, assim, ô meu amigo, vocês têm vontade de repassar isso aqui? Eu disse, não, eu acho que o dono tem, viu? Toma o contato dele aqui, da Bahia, não era nem daqui o cara. Dono da construtora, alguma coisa assim. Aí foi quando a gente falou com eles, eles pediam um valor, acho que foi 600 mil reais para ele sair dali. Para ele sair dali. Eu disse, meu amigo, eu não tenho isso não. Pelo amor de Deus, veja o que você pode fazer aí, que eu não tenho interesse em nada aqui, porque o meu hamburgueria aqui é tudo equipamento de pizza, uma esteira grande, enorme. Eu fiz, eu não tenho interesse de nada que está aqui. Ele, tá 400 conto. Eu disse, pai, veja aí. Eu disse, não, a gente divide, a gente facilita, seja o que for, porque eu ainda tenho que reformar. Então a gente só fez uma maquiada, né? A gente conseguiu manter a estrutura muito boa. E aí, meu amigo, em 3 meses a gente conseguiu fazer aquilo ali. Graças a Deus a gente conseguiu fazer e fomos para lá, né? E estamos lá até hoje. Foi em que ano isso? Isso foi em 2012. Caramba, já faz tudo isso, tá ali? Já faz tudo Se isso. fosse menos tempo. Mas me diz uma coisa, a gente passou aí em 2012, deu só uma maquiada. Recentemente passou por uma reforma grande lá, né? Então, Já tinha acontecido antes, depois dessa maquiada? não. Na verdade, a gente terminou abrindo outra casa, que foi Stone House, lá em Setúbal, que hoje em dia, virou a bandeira Laçaburg novamente. E aí eu estava gastando muito minha energia lá. Né? Uma casa nova, trabalhar com steak, a gente viu que steak dá para trabalhar com carne, porque não se competem. Tá com frio, Michael? Então, um cliente que vai lá do steak vai comer steak, do sanduíche vai comer realmente sanduíche. Está aqui querendo comer sanduíche, né? Ainda tem outra coisa para falar sobre a questão de almoço executivo, tá, gente? Que passou também por essa fase aí. E aí eu estava gastando muito minha energia lá, mas quando não veio a pandemia, que realmente lá teve que fechar porque não tinha nem delivery e na de Boa Viagem tinha delivery, né? Meu movimento ele caiu, acho que 60%, né, na pandemia, só com delivery. E aí começava a analisar, disse, rapaz, como essa casa está com aparência velha, como essa casa está... como o cliente não tem uma experiência bacana ali nessa casa, o teto tá feio. Comecei a realmente olhar para dentro do negócio, né? Franquia cega a gente, porque a gente também fica muito preocupado com franquia e termina esquecendo a nossa própria casa e tendo tempo para ela. E aí, quando eu vi aquilo ali, eu disse, rapaz, eu acho que a gente vai ter que reformar isso aqui. Aí eu pensei, ué, doido, rapaz, reformar depois de uma pandemia aí, uma bronca danada que tem aí, para recuperar tudo ainda. Eu disse, rapaz, mas aí, se eu não fizer isso, eu vou ficar no esquecimento, bem dizer, porque não tem condições de continuar dessa forma aqui. A mesa tudo bamba, tudo... Não. Então a gente determinou que fosse feita uma reforma, né? E aí a gente fez essa reforma e foi muito positivo para casa, para a marca, tudo. Foi muito interessante. Está sendo, né? Tu acha que, em números, porcentagem, depois da reforma, melhorou quantos por cento, mais ou menos, de faturamento? 40%. Foi incrível, porque assim, não foi só a reforma, né? A gente também colocou o atendimento na mesa, né? Porque era uma coisa que eu brigava muito, né? No bom sentido, com meu sócio sobre isso, né? Porque eu fui para uma convenção, né? Que a gente teve lá em Brasília. Né? Quando Convenção, tem, né? uma feira. Congresso.
congresso teve em Brasília, eu fui com a Brasel, sou conselheiro da Brasel também. E aí, quando eu cheguei lá, eu fui e visitei uma hamburgueria do Jerônimo, que é a segunda marca do Madeiro. Aqui não tem nenhum Jerônimo, né? E aí, quando eu vi a operação, eu disse, caramba, quanto é que vocês faturam aqui? Em média, 400 mil. Uma casa que não era tão grande, mas a quantidade de colaborador que ele tinha 12 colaboradores. Aí eu fiz... Quando eu vi totem de autoatendimento, o cliente faz tudo sozinho, né? Não precisava, né, ser servido. E aí eu disse, não, isso aqui é o futuro. Então eu estava muito com essa cabeça de fazer isso aqui na loja de Boa Viagem. E aí meu sócio fez, não, vamos botar atendimento na mesa. Eu disse, não, vamos botar totem, vamos botar atendimento na mesa. Não, então vamos fazer as duas coisas. Então nem eu nem tu, né? Vamos fazer as duas coisas. Aí, então coloquei o totem de autoatendimento e estamos com o atendimento na mesa. Então, o atendimento na mesa também agregou muita coisa boa, né? E ele sempre dizia, rapaz, todas as hamburguerias têm atendimento na mesa, só a gente que não tem. Eu disse, tá, mas é porque a gente também é muito visto como, sei lá, como um nível de McDonald's ou coisa assim, balcão, né? Então, aí... Não, tudo bem, então vamos fazer. Então a gente fez isso aí, também agregou também nesse aumento de faturamento. Só interromper aqui, porque essa questão do atendimento na mesa, Cris também falou sobre isso na edição passada aqui, que ele também tinha atendimento só no balcão e depois tá falhando aqui também. Depois da pandemia teve que botar também atendimento na mesa, aí aumentou o faturamento, aumentou o ticket médio, aumentou tudo. Lógico, tem que ser um atendimento bem feito, né? Que se for mal feito também não vai ter jeito. É muito complexo, né? O atendimento na mesa, você começa a ter preocupações que você não tinha, né? O pessoal sempre dizia, aqui é igual cinema, é paga antes de comer. Então, assim, e era, né? Então, e eu tinha até amigos mesmo, na época, assim, de adolescência, que a turma dizia, poxa, lá Sabuga é o único lugar que eu não consigo dar um pepino. De sair sem pagar, né? Assim, a gente lá na Gelatos, também lá no Recife Antigo, a gente também está passando por essa transição. A visão dele de empreendedor, meu sogro também teve igualzinho lá no Recife Antigo. Durante a pandemia estava tudo quebrado lá, tudo fechado, o Recife Antigo não tinha ninguém, todo mundo trabalhando de casa, online e tal, e fechou uma loja do lado da dele. E ele, na visão dele, mesmo ele estando liso, quebrado, a pandemia lascou todo mundo, ele foi e alugou o ponto do lado. Aí hoje ele conseguiu expandir, aí já conseguiu botar um self-service, tudinho e tal, e está passando por essa transição do atendimento na mesa também, que antigamente era só balcão. Acho que a lanchonete antigamente era tudo no balcão, não tinha mesa mesmo. E aí está tendo esse período de transição que não é fácil não, mudar de uma hora para outra do tipo de atendimento. Né? Pois é, e uma das coisas que eu escutei num grupo que tem de restaurantes, assim, eu tenho um grupo que eu acho que tem mais de 100 donos de restaurantes. E teve um comentário sobre isso no grupo e teve um dono de restaurante aí que comentou, o recifense gosta de ser servido. Aí aquilo ficou na minha cabeça. E esse foi um dos motivos também de ter aceito essa mudança, né? Porque eu vi que realmente, né, o recifense ele gosta de ser servido. E queria até fazer outro comentário sobre a questão do almoço, né? Quando a gente começou com o Laça no Shopping, em 2004, 2005, a gente se deslumbrou com o movimento do shopping, aquela gente pra caramba na praça, né? Disse, eita, aqui vai ser maravilha. Pô, já tô com o cliente na porta, é só vender. E aí ficava aquela... Opa, amigo, obrigado. Então, quando na prática, quando abria a casa, você via um movimento fraquíssimo durante o almoço e só começava o movimento a partir das 4 da tarde, né? Então existia uma cultura, teve muita cultura que eu agradeço a vocês, de coração. Vocês quebraram isso, que fizeram o pernambucano gostar mais de hambúrguer. Muito obrigado, viu, vocês? Porque na época a gente tinha muito isso, o pessoal não tinha o hábito de almoçar hambúrguer. Eu sempre queria comer alguma coisa, então foi por isso que a gente começou a trabalhar com almoço executivo. Senão a gente não tinha sobrevivido do shopping. Hoje em dia, para você ter ideia, o almoço ele representa muito para mim, mais de 50% das vendas. Então, tivemos várias mudanças. Isso é basicamente na hora do shopping ou na rua também? Na rua um pouco menos, mas já está bem expressivo, já está 35% em relação
ao faturamento, ao consumo, isso. Mas esse almoço que tu fala é de pratos, né? De pratos, é voltado para os pratos. pratos prontos. Porque na época a gente tinha como referência era a Girafa, né? Girafa era o único que vendia pratos assim, dessa forma, então eu copiei os Girafas, tentei copiar, né? Assim, fazer uma coisa aqui, outra ali. Mas aí, realmente, você tem que ter muito cuidado, tem que ter realmente acompanhamentos que tenham um volume de saída, né? Senão vai ter desperdício. Teve muito desperdício no começo. O almoço ficou por muito tempo representando no máximo 20%. Então, assim, tinha que ter muito cuidado com isso, né? Senão você ia ter realmente muito prejuízo. E fora, você tem que trabalhar com cortes, né? Com proteínas que você não trabalhava no sanduíche, né? Você termina fazendo isso. Mas que valeu a pena demais para a gente, para shopping principalmente, porque a concorrência é muito grande, é um do lado do outro, né? Então, qualquer vacilozinho, qualquer filinha, qualquer mau atendimento, o cliente já migra para o teu vizinho, né? Então para a gente, o almoço executivo foi um divisor de águas, porque a gente já tinha disse, pô, se a gente tinha uma expertise de laçador, por que não ter um almoço também com a gente, né? E aí a gente terminou fazendo isso e foi muito bom pra gente. Até hoje não tenho que reclamar, não. Cris, quer fazer outra pergunta? Uma dúvida também, só foi uma observação também. Um pouco daquela visão que teu pai tinha sobre a escravidão do shopping. Quando você tem uma loja no shopping, você não pode simplesmente fechar naquele horário que você não fatura. Você tem que cumprir todo o seu shopping abre às 9, a loja tem que estar ali aberta com o funcionário mesmo para vender nada. Exatamente. Eu até fiquei sabendo hoje que tem loja que estava começando a operar, por exemplo, de 11 horas, 11h30. Disse, pô, o shopping abre às 9. Pelo menos você tem alguma coisa funcionando, né, durante a abertura, assim que abre, porque o cliente que às vezes quer comer alguma coisa e não vai ter o que comer, né? Então, estou até vendo aí uma... Mas isso é atualmente. Antigamente não tinha essa flexibilidade para a praça de alimentação. Pois é, então assim, é porque na verdade o shopping ele gosta de ver a loja aberta. Se tu tá vendendo ou não, ele gosta de ver a loja aberta, ele não pode ver o tapume, entendeu? O tapume ele não permite, mas aí a loja aberta, que para mim é uma surpresa de operação, não, porque a minha já começa a vender assim que abre. Né? O pessoal só faz preparo, não começa a vender almoço a partir das 11h30, mas sanduíche, pô, lá a chapa estamos ligada, meu amigo. Já começa com sobre o chapeiro. horário. Qual é a estratégia por trás da limitação do horário do executivo? Uma vez eu fui no shopping, eu acho que já era às 6, um pouquinho, realmente é um almoço. Mas já que eu vi um cardápio, eu acho que tá saindo. Aí fiquei não. Esse horário não sai nesse executivo. Qual é a estratégia por trás? Na verdade é porque assim, a gente não queria misturar muito, né? Você tem uma preparação do insumo assim que abre a casa, né? Faz o arroz. A única coisa que as lojas fazem, muita coisa também vem da central. O meu feijão mesmo já vem porcionado, molho de tomate, já tem tudo pronto. Hoje em dia eu faço estrogonofe, como eu tinha dito. A única coisa que a loja faz na hora é arroz, né? O arroz birubiru, arroz de brócolis, tudo que é arroz, purê, maionese de batata. Então, assim, tem o tempo daquilo ali, né? Então a gente ele fica bom, né, para consumir até no máximo 3 horas da tarde, ele estando bem conservado, né, em banho-maria, ou na estufa, que a gente deixa dentro da estufa antes. Então, assim, para depois de tarde fazer tudo de novo para a noite, então, assim, durante a operação a gente ficou naquele receio também, porque a gente tem uma hamburgueria de fato. Então, vamos deixar pelo menos no horário do almoço, e a gente vê que realmente é mais raro comer à noite. Então a gente chegou a fazer o teste de ter até mais tarde, mas não saía. Então realmente o pessoal só almoça mesmo até 3 horas. Então depois quer só lanchar. É difícil, então não vale a pena. Eu teria que ter preparação de novo, cozinheiro só trabalhava um turno, porque aí só tem uma equipe de almoço. O cozinheiro trabalha até 4 da tarde, né? Então aquela equipe toda trabalha tanto loja de rua como loja de shopping. Então eu não teria que ter uma outra equipe para a noite, enfim. Enxuga tanto o quadro, o insumo, você evita ter desperdício e está sempre muito fresquinho.
E é isso. Acho que é a Nas cultura. gelatos também, a gente abre 7 horas da manhã, 8 horas, e só fecha à noite. Mas o horário de almoço é das 11 até as 15 horas, geralmente. Até para limitar mesmo, até a produção, tudo, e não precisar ter uma pessoa cuidando do feijão, de arroz. Eu acho que dá uma quebrada, né? Já que é uma hamburgueria, no caso do Laça, quando passa a hora do almoço, já começa a esquentar a parte do hambúrguer. Então, sai um almoço ali no meio do movimento, vai dar meio que uma quebrada na operação, né? Exatamente. Pessoal, tá todo mundo aí cheio de perguntas. Agora a gente vai ter um intervalozinho. Já está sendo servido ali uns petiscos aí, umas entradinhas da Maquem, tem o suco, fazer um lanchinho ali. Guardem as perguntas, que daqui a 15 minutinhos a gente volta e aí é só com vocês. Beleza? Vamos lá.